Boa noite, pessoal. Saudações. Mais uma live aqui das segundas-feiras, iniciando. Aguardando aí as pessoas irem chegando, para a gente dar início aí à nossa reflexão aí dessa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Nilton, Marli, sejam bem-vindos. E hoje, conforme eu divulguei no Story, né? Nós vamos falar um pouquinho dessa relação entre a astrologia e a psicanálise, até porque, assim, eu mesmo acabo me empolgando com essa relação, né? Eu mesmo acabo percebendo, e esses dias tenho pensado muito nisso, como que essa relação da astrologia com a psicanálise, como que ela é útil, como que ela traz uma contribuição fantástica aos processos de, de autoanálise, de busca de autoconhecimento. Boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. Então nós vamos falar um pouquinho hoje, tá? Vou tentar explicar para vocês como que eu vejo essa conexão. E assim, dentro dessa abordagem, eu quero falar um pouquinho da reconexão com o divino, porque eu tenho falado muito disso, né? Nas minhas lives, inclusive. E isso é uma coisa que eu estou sempre refletindo com os meus pacientes, como que essa busca pela reconexão ela é altamente terapêutica. A gente vai abordar isso aí daqui a pouco. E aí a gente vai terminar falando um pouquinho do papel da Lua e principalmente da luz do Sol. Né? Qual é a luz do seu Sol? Qual é o principal aspecto luminoso do seu Sol? Aonde o seu Sol está, ele traz uma missão de vida para você. Então eu vou falar um pouquinho de cada um dos signos, bem rapidinho, tá? De cada um dos signos, para a gente estar aqui se ajudando vocês a se situarem, enfim. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, fica à vontade, tá bom? Pode se manifestar. Se eu puder ir respondendo, se eu puder, às vezes até alguma pergunta mais direta a respeito de alguma situação astrológica, a gente pode falar, tá bom? Então vamos lá, né? Boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. E vamos começar falando, né? Então, quem já foi meu paciente ou quem conhece um pouquinho do meu trabalho sabe que a base do meu trabalho é a psicanálise, né? Eu tenho uma formação de psicanálise muito ortodoxa, uma formação bem freudiana. A minha sociedade é a Sociedade Psicanalítica Ortodoxa do Brasil, o nome não nega, né? Que hoje, se eu não me engano, é a maior sociedade da América do Sul. Se eu não me engano, era, até pouco tempo era. Não sei hoje, mas acredito que ainda seja. E, assim, se a gente pudesse simplificar de uma maneira bem sucinta a função da psicanálise, é levar o autoconhecimento para a pessoa. É fazer com que a pessoa se conheça, se perceba e entenda como que ela construiu, como que a vida, as circunstâncias da vida dela, em especial aquilo que o Freud chamou de romance familiar, que é o ambiente familiar onde ela cresceu, como que esses fatores construíram quem ela é hoje, com os transtornos psicológicos que ela tem hoje, com os conflitos que ela tem hoje, com os padrões viciosos que ela tem hoje, enfim. Essa é a grande busca da psicanálise, né? Você veja que o próprio nome já diz, psicanálise, né? É a análise do psiquismo, é você entender o seu psiquismo, como que ele se construiu, para você poder se libertar, porque o que na verdade acontece é que nós ao longo do tempo, boa noite, Alves, seja bem-vindo. Nós ao longo do tempo, nós fomos educados a determinados padrões de comportamento, a determinados sistemas de crenças, né? A determinadas perspectivas do mundo
que são muito fruto das influências que nós recebemos, principalmente no ambiente familiar. E quando nós não temos uma consciência muito clara dessas forças que atuaram sobre nós podemos estar assumindo posturas, assumindo posições que talvez não sejam realmente coerentes com a nossa própria essência, às quais nós nos acostumamos, porque desde criança fomos educados naquela direção. Então, o grande papel da psicanálise é esse, tá? É esse. Então, eu quando comecei a trabalhar com terapia, a princípio trabalhava só com a psicanálise, se bem que eu já tinha uma formação em psicopedagogia. Eu já trabalhava o aspecto da educação numa perspectiva psicológica. Mas eu comecei a trabalhar muito com a psicanálise, depois fui adicionando outros cursos, outras formações, terapia floral, terapia regressiva. E aí chegou um momento em que eu já muito simpático da questão astrológica, eu comecei a achar que chegou a hora de eu estudar astrologia, de eu entender um pouco mais a astrologia. E como bom escorpião que sou, né, mergulhei profundamente, né? Porque não faço pela metade, quando eu faço, faço em profundidade. Mergulhei profundamente no estudo e comecei a me deparar com uma ciência fantástica. Com uma ciência que eu comecei a ver que tinha uma familiaridade impressionante com a psicanálise. Porque a astrologia, principalmente na perspectiva que eu vejo, que é do estudo do mapa natal, ela tem uma função também de autoconhecimento. Ainda que muitas pessoas vejam na astrologia uma ciência de previsão, e a astrologia faz previsões, não é? na revolução solar, não é? nas sucessões da Lua, enfim, no movimento dos planetas, na progressão lunar dos planetas, ela faz previsões também, mas eu particularmente não sei fazer, mas não é uma prática em que eu me envolvo, porque para mim o principal aspecto da astrologia é o autoconhecimento, que é a análise do mapa natal. O mapa natal é aquele mapa do céu, aquela fotografia do céu no momento do seu nascimento. A posição onde está o Sol, em que signo que está o Sol, qual o signo que está no horizonte na hora que você nasceu, que é o seu ascendente, em que signo está a sua Lua, em que posição estão os planetas no céu. Então aquilo tudo ali vai, eu ia falar determinar, mas a palavra determinar não é certa. Vai inclinar, vai influenciar tendências na sua vida, que não são tendências deterministas que venham a romper com o seu livre-arbítrio. Não, você vai continuar a ter seu livre-arbítrio. Mas o seu livre-arbítrio vai ser muito influenciado por essas forças astrológicas que te marcaram ali no seu nascimento. Então, alguém pode dizer, mas será que isso é verdade? Será que a astrologia tem comprovação? Eu vou dizer para você, a gente tem grandes nomes que foram grandes astrólogos ao longo da história, né? Pitágoras foi astrólogo, Hahnemann foi astrólogo, estudando homeopatia, foi astrólogo, Galileu Galilei foi astrólogo, Jung, Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia analítica, grande discípulo de Freud, foi astrólogo, Paracelso foi astrólogo. Então, grandes pessoas, Leonardo da Vinci foi astrólogo, pessoas assim de gênios da história da nossa humanidade que se encantaram com a astrologia e que estudaram a astrologia e que são referências assim, do ponto de vista de o peso dos seus nomes à credibilidade que a astrologia merece. Mas eu diria para vocês muito mais ainda, que a falta de comprovação científica dentro de um ponto de vista acadêmico, cartesiano, né, da nossa ciência moderna, a falta de comprovação científica que a astrologia tem, a psicanálise tem também. Muitas áreas da psicologia têm também. Porque tanto a psicanálise, quanto a astrologia, quanto diversos ramos da psicologia se construíram através de processos empíricos, né, da observação dos sintomas para se remontar às causas. Foi isso que Freud fez. Freud observou os sintomas que aquelas pacientes traziam e foi construindo um caminho de volta para entender as causas. Quando ele entendeu as causas,
e ele percebeu que aquelas causas é que tinham levado à construção daqueles sintomas, ele começou a construir toda uma teoria de estruturação do psiquismo, de funcionamento do psiquismo, da dinâmica do psiquismo, da economia do psiquismo, mas baseado na observação. E é assim que a astrologia foi feita, baseado na observação ao longo dos milênios, né? Ao longo dos milênios. A astrologia tem uma história milenar, baseado na observação de como determinadas posições dos astros no céu causavam determinadas influências naqueles seres humanos. E aí foi se construindo também ao longo do tempo todo um corpo de conhecimento, todo um corpo de saber. E muitas ciências psicológicas, né, que a psicologia é marcada por muitas linhas de pensamento, muitas linhas de pensamento foram construídas da mesma forma, através da observação, sem que haja aquelas clássicas mensurações cartesianas, baseado em observações muito racionalistas. Então, essas ciências todas que eu estou citando para vocês, elas foram construídas muito em cima de processos empíricos, de experiências, né, observações, sensações que foram levando essas pessoas a buscar as causas e como que tudo funcionava. Então, eu comecei a ver que quando eu, na busca de trabalhar com o meu paciente o processo de autoconhecimento dele, quando eu tinha um mapa astrológico dele e quando eu compartilhava a interpretação desse mapa astrológico com ele, eu ajudava ele, até de uma maneira um pouco mais rápida, a perceber algumas características dele, né? E eu ajudava essa pessoa a começar a se dar conta de áreas da vida dele em que ele tinha problemas, de áreas em que ele precisava investir mais. Então, isso juntando com as ideias psicanalistas foi um grande passo, na minha opinião, é um grande passo na busca desse autoconhecimento. E eu diria ainda mais, né? A análise do mapa astrológico faz com que a pessoa ela comece a entender erros que ela possa ter cometido na vida dela, né? Desvios de rota que ela possa ter tido na vida dela. Não que o mapa astrológico, conforme eu disse, seja determinista, seja inflexível, não. São inclinações, tá? São inclinações que aparecem ali e que quando a pessoa ela flui dentro daquela tendência astrológica dela, ela vai caminhar de uma maneira muito mais rápida, muito mais harmoniosa, muito mais feliz, sem tantos conflitos. Porque quando você luta contra o seu próprio caminho, você acaba tendo mais dificuldades, né? Gera uma zona de atrito, entre o seu desejo e aquilo que a vida pode estar te propondo ali como roteiro de destino a ser seguido. Então, o mapa astrológico facilita tudo isso. E eu sempre digo uma outra coisa também, né? Eu vejo hoje em dia na internet, tem muita gente, inclusive astrólogos importantes, né? Astrólogos que merecem muito nosso respeito pela história deles, não é? Por toda a contribuição que eles têm trazido para a astrologia. Boa noite, Marlu. Marlu, seja bem-vinda. Mas que fazem mapas digitalizados, né? Aquele mapa que você recebe escrito. Ah, seu Sol sugere isso, sua Lua sugere aquilo, seu ascendente sugere aquilo. Eu, particularmente, não acredito nesse tipo de interpretação de mapa. Porque um Sol, por exemplo, dentro de um signo, ele traz muitas possibilidades dentro daquele signo. Um planeta dentro de uma determinada casa astrológica, ela traz muitas possibilidades. Então, quando você vai digitalizar todas aquelas possibilidades. Mas nem sempre aquela pessoa, por diversas situações da vida dela, está vivendo todas aquelas possibilidades. Então, quando você conversando com a pessoa, quando você interpretando verbalmente o mapa com aquela pessoa, você vai percebendo quais são as tendências dela dentro de um signo, né, dentro do Sol, dentro da Lua dela, dentro do ascendente, dentro de um planeta, você vai começando a perceber quais são os aspectos que
que seriam mais tendenciosos, né? Que ela teria mais tendências em outros que ela não sabe ainda. Porque às vezes tem uma determinada área da vida dela que ela não explorou muito, mas aquela área ali, ela tem múltiplas possibilidades, múltiplas, 4, 5, 6 possibilidades. Mas quando você começa a entender quais foram as tendências dela em outras áreas, você começa a ajudar ela a entender melhor, dentro daquela área ali que ela ainda não explorou, quais seriam as maiores possibilidades dela. Então, eu sugiro a vocês, né? Eu não estou falando para vocês fazerem mapa comigo, não, tá? Até porque eu faço mapa hoje eventualmente, meu trabalho continua sendo majoritariamente de psicoterapia, né? Minha agenda é cheia com a psicoterapia, então eu tenho pouquíssimo tempo, eventualmente faço mapa, mas se vocês forem fazer mapas astrológicos com alguém, mapa natal principalmente, façam mapas verbalizados, que a pessoa chegue e converse com você, que você possa olhar para aquela pessoa e dizer, não, isso aí eu não concordo, porque isso vai fazer uma diferença na construção da interpretação dela. Tá? E aí vem uma outra questão, tá? Porque da mesma forma que a astrologia ajuda na psicanálise, a psicanálise também ajuda na astrologia. Porque você vai tendo aquela experiência das causas psicológicas que ajudam a pessoa a construir determinadas tendências, determinados padrões, né? Determinados traços de caráter. E aí você vai juntando tudo isso, vai fazendo com que você, junto com a pessoa, junto com o seu cliente ali, com o seu paciente, com o seu consulente, enfim, qual é o nome que vocês queiram dar, junto com ela, você possa construir algo que seja mais subjetivo, que tenha a ver com a realidade pessoal dela, e não uma coisa geral. Eu digo para vocês, sem medo de errar, duas pessoas podem nascer no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar, vão ter o mesmo mapa astrológico e não serem idênticas, não serem, às vezes, nem tão parecidas assim. Mas se você dá para essas duas pessoas um mapa digitalizado, com base numa generalidade, esse mapa vai ser igual para as duas. Mas se você senta com essas pessoas e começa a conversar sobre o mapa delas, você vai ver que você pode construir um mapa muito mais pessoal para uma e muito mais pessoal para a outra. Tá? Então, dito isso, dito aí esse meu entendimento desse encaminhamento paralelo aí da psicologia da psicanálise com a astrologia, eu tenho falado muito nos últimos tempos, né, tanto aqui nas lives, quanto para os meus pacientes. Em muitos momentos, eu chego uma hora que eu preciso dizer para aquele paciente da necessidade dele buscar uma reconexão maior com o divino. Por quê? E que divino é esse? Né? Esse divino não é o Deus que a gente conhece. Né? Eu fico muito com o pé atrás com o Deus cristão, que é aquele Deus ainda muito antropomórfico mesmo. Né? Eu até falo, né? Hoje uma paciente estava até falando comigo, né, que Deus ressuscitou no terceiro dia. Eu não ia argumentar muito com ela ali, provavelmente é uma crença dela, mas longe de eu acreditar que Jesus é um Deus que ressuscitou no terceiro dia. Porque a visão desse divino, ela transcende todo tipo de estrutura psicomórfica. Né? A Alta está falando que as experiências pessoais iludem muito na vida. Sim, sim. As experiências pessoais iludem muito as pessoas, né? E fazem, por isso que a psicanálise ela tem essa busca, né? De tornar o mais transparente possível a vida que você vive, o mais liberta possível das ilusões. Mas aqui, não sei se a gente desviou um pouquinho, mas enfim, dentro dessa questão, a ideia que eu tenho de Deus não é uma ideia de um Deus antropomórfico e muito menos não. E também não é uma ideia de um Deus psicomórfico. Porque mesmo aquelas pessoas que abandonaram a ideia do Deus humano, homem, de barba, né, ainda acreditam num Deus psicomórfico. O que é um Deus psicomórfico? É um Deus com as características psicológicas do ser humano. É um Deus que ele tem bondade, ele tem justiça, ele pune, né? O Deus bíblico era um Deus que tinha ódio,
que se vingava, né? São todas características antropomórficas. A ideia de um Deus bondoso, de um Deus amoroso, são todas características humanas, psicomórficas, que ainda diminui muito a ideia desse divino. Eu gosto muito da ideia da física quântica do divino, que é a ideia de campo, ainda que para mim não seja totalmente satisfatório. Tá? Eu acho que a ideia de campo da física quântica ainda limita um pouco também a percepção de Deus. O taoísmo tem uma visão de Deus muito interessante, que passa aí perto da ideia de campo da física quântica, mas que é uma ideia assim do Deus todo, né? Como se tudo realmente fosse Deus, tudo fosse Deus. Então, quando eu falo para os meus pacientes, quando eu falo aqui na live, que eu sugiro que a pessoa busque essa reconexão com uma transcendência que talvez não possa ser explicada, que talvez não possa ser nomeada, não é? É uma transcendência que provavelmente não pode ser qualificada, porque tudo isso são referências humanas. Como que pode o relativo, que somos nós, estabelecer um conceito do absoluto? É impossível. A gente não tem como fazer isso. Então, qualquer definição que a gente tenha de divino, ela vai ser, no mínimo, limitada e incompleta. No mínimo. Tá? Então, por isso que eu gosto muito da ideia do taoísmo, da ideia da física quântica de campo, que eles alargam. Eles falam de uma coisa, de uma abstração. E por que eu acho importante? Porque eu acho importante, e sempre sugiro aos meus pacientes, em algum momento da terapia, de alguma forma eles buscarem essa reconexão. Porque eu já tenho falado também, não vou nem me aprofundar nisso hoje aqui, porque já falei outras vezes, e a gente vai aqui se demorar muito e eu quero chegar aqui naquela parte do Sol que eu falei para vocês, do Sol astrológico. Mas eu acho que todos nós trazemos um vazio existencial, né? Que o vazio existencial é justamente o momento que nós saímos do reino animal para o reino hominal e nós perdemos a nossa conexão com a natureza, nós perdemos o nosso sentido de plenitude. E aí surge um vazio existencial. E esse vazio existencial, de alguma forma, ele vai ser a matriz de todas as nossas buscas, de todos os nossos desejos, de todos os nossos anseios, vai ser a matriz das nossas patologias, das depressões, das ansiedades, vai ser a matriz dos vícios. No fundo, é sempre o ser humano buscando ocupar um vazio que ele não sabe qual é nem de onde surgiu. Que, do meu ponto de vista, eu já falei sobre isso, aquilo que eu chamo do trauma primordial, que é justamente essa transição aí que, no meu entendimento, ela é representada simbolicamente lá na passagem de Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. A Malu está falando aqui, gosto de pensar nessa ideia do todo, Deus em tudo. Sim, realmente, Malu, eu acho que assim, é bem libertador, né? E eu acho que quando você começa a conseguir a conexão com esse Deus que é o todo, né? Você rompe muitas barreiras limitantes, barreiras de preconceito, né? Como se você precisasse de lugar, de crença religiosa. Eu entendo que para muitas pessoas isso ainda é necessário e não estou aqui dizendo que as pessoas devam deixar as suas religiões, não. Claro que não, tá? Eu acho que isso é necessário, são caminhos, né? De alguma forma, que cada um tem que percorrer de acordo com as suas perspectivas, mas que nós comecemos a pensar numa amplitude maior para esse divino. Então, eu digo para os meus pacientes isso, né? Porque eu acredito muito que nós estamos meio que enxugando o gelo, né? Tentando minimizar os sintomas. Que no fundo, o grande móvel de tudo isso é a busca por uma plenitude. Eu gosto muito de lembrar daquela passagem de Jesus, que para mim, eu não estou aqui fazendo pregação, quando ele diz, eu e o Pai somos um só.
né? É essa sensação de pertencimento ao todo, né? É essa sensação de quem já não tem mais um vazio interior. É uma alma, né? Um grande mestre ascensionado, é uma alma que já se encontra plena, que já se encontra completa. Então, uma alma como essa não adoece mais, uma alma como essa não tem mais depressão, melancolia, uma alma como essa já não se ilude em caminhos distorcidos, uma alma como essa já não se deixa iludir pelos próprios desejos, porque ela está plena. Então, quando eu sugiro isso, eu acho que a busca pela reconexão, ela tem a ver justamente com os nossos processos de cura interior. Tá, João, mas o que isso tem a ver com o assunto? Tá tudo conectado, tá? A gente vai chegar num lugar aí. Por quê? Porque aí entra a questão astrológica, né? Como que eu vou me reconectar com o divino do ponto de vista astrológico? Como que a astrologia pode me ajudar a me reconectar com o divino? Então nós vamos ter aqui três aspectos muito importantes na confecção, na interpretação de um mapa, que é o Sol, o Ascendente e a Lua, tá? Claro que tem os planetas todos, mas não vamos falar disso aqui agora. Na questão da reconexão, é muito importante a presença de, de Netuno. Netuno? Não, de Netuno. Netuno é uma presença muito importante nessa questão da conexão, que é o regente de peixes. Mas não vou falar de Netuno agora, não. Quero falar muito do Sol hoje e da Lua. O ascendente tem mais a ver com a personalidade, com o ego, como você se mostra, né? Como que você responde ao mundo lá fora. Então, o ascendente é um pouco da sua máscara, né? Da persona. Persona é máscara, né? Do grego, né? Significa máscara. A persona tem muito a ver com o seu ascendente. Não vou falar disso também, quem está falando de reconexão. O que tem a Lua e o Sol a ver com a reconexão? Então, a Lua, ela é, a Lua, ela é emoção, a Lua é a maternidade, né? A Lua, ela é o inconsciente. Tudo isso é a Lua. A Lua é a nutrição psíquica, a nutrição da alma. Mas como a Lua ela é o inconsciente também, ela é majoritariamente o inconsciente, a Lua inclusive fala de vidas passadas, né? O signo onde a sua Lua está fala muito da energia que você traz de vidas passadas. A Lua, por ela abrir essa porta para a profundidade do seu psiquismo, para o seu inconsciente, ela é um canal de acesso para a transcendência que te leva à reconexão com o divino. A Lua é isso, né? Na minha estruturação do psiquismo, que eu defendo lá no meu livro Psicanálise da Alma, eu falo que a gente tem um inconsciente atual, que é o inconsciente que o Freud estudou, mas que nós temos um inconsciente primordial, que é a nossa essência mais pura mesmo, como individualidades espirituais que somos. Então, é nessa profundidade desse inconsciente primordial, mergulhando nele, que nós vamos realizar essa reconexão. E essa lua, né, a lua é a porta, a lua é justamente esse caminho para esse inconsciente. Então, a lua é a porta de acesso para essa reconexão. A lua é a porta através da qual você mergulha dentro de você mesmo para encontrar o Deus dentro de você, mas ela também é a porta através do qual esse todo, esse campo da física quântica, o tal do taoísmo, é a porta através da qual a energia desse todo alimenta a sua própria existência. Então, aonde o seu signo, aonde a lua estiver, em que signo a sua lua estiver, vai dizer da maneira como esse divino vai estar alimentando a sua alma, tá? Olhar a posição da lua, entre outras coisas, tá? Porque a lua é emoção também, a lua fala da forma como você vive as suas emoções, mas a lua fala também, é como se ela fosse o filtro
através do qual a força, o poder divino vai se manifestar na sua vida. Então, por exemplo, vou dar um exemplo drástico logo aqui. Se você tem a lua em peixes, por exemplo, a sua reconexão é quase que direta, tá? Porque é o signo mais espiritualizado do zodíaco. Se você tem a sua lua, por exemplo, em touro, vamos supor assim, ou em capricórnio, vamos supor assim, a sua reconexão ela vai lidar com o seu trabalho, com o seu esforço, com o seu sacrifício, com o seu dia a dia, com a sua persistência, com o seu cuidado com a vida. Vai ser ali. É ali que você vai encontrar Deus, né? Então, é interessante vocês olharem isso. Mas o escorpião é o perquiridor por excelência, tá? É aquele que quer mergulhar no outro, é aquele que quer mergulhar na transcendência. O escorpião vai fazer um pouco isso. Eu vou falar do Sol depois, nos signos, tá bom? Se eu for falar agora da Lua, eu não vou conseguir falar do Sol. Depois, se sobrar tempo, e vocês quiserem perguntar alguma coisa da Lua nos signos, eu posso até falar. Mas ela Tá? perguntando do escorpião. Não sei se a Malu está perguntando do escorpião, que é o Sol, que é o signo que você nasceu, ou se é a Lua, tá? Se for o Sol, eu vou falar já de todos eles. Rapidamente eu vou falar aqui. Tem até que correr para dar tempo, né? Mas entenderam? Em que signo a sua lua estiver, aquilo ali vai ser o canal, vai ser o filtro através do qual você vai viver da melhor forma a sua reconexão. Não adianta, por exemplo, uma pessoa que tem aspectos lunares fortes em touro querer encontrar Deus na meditação. Não vai, ela vai ficar cansada, ela vai ficar entediada, ela não vai conseguir fazer isso. A Malu está falando que é a lua. Ela não vai conseguir fazer isso. Então ela tem que ter essa noção. Mas tudo bem, isso aí a lua vai dizer qual é o filtro aonde esse divino vai fluir através e para você, tá? Mas qual é a sua missão? E aí vem a questão do Sol. Qual é a sua missão? A missão que vai fazer com que você cumpra o seu determinismo divino nessa vida. É o seu Sol. Eu tenho dito isso é muito importante, gente. Isso é importantíssimo. É muito importante você buscar a sua conexão, a sua reconexão, mas é muito importante para que a sua reconexão vai alimentar você com essa energia através da sua lua. Mas você vai precisar viver essa energia numa determinada missão que você tenha nessa terra. E é muito importante que você faça isso para você para você ter essa sensação de plenitude, essa sensação de realização pessoal. E quem vai dizer isso é o seu Sol. Porque o Sol é o self, né? O Sol é como se fosse a sua totalidade nessa vida, pelo menos nesse momento da sua vida, tá? Nesse recorte da sua existência espiritual. Vamos até explicar melhor, rapidamente. O Sol, ele é o seu self, né? O self é um termo usado na psicologia, ele é usado de formas diferentes, tá? Em determinadas linhas psicológicas. Mas o Jung, por exemplo, que eu gosto muito da noção de self do Jung, ele traz essa noção da sua totalidade. É claro que a gente for olhar do ponto de vista espiritual, a sua totalidade é uma nesse momento e foi outra há 1000 anos atrás. E vai ser outra daqui a 1000 anos na frente. Então, nesse momento, a sua totalidade é o seu Sol. Ela fala, o signo onde você nasceu, onde está o seu Sol, fala da sua totalidade. E é justamente nessa característica mais pessoal, mais essencial sua, é que você tem uma luz desse signo solar para cumprir uma determinada tarefa nessa Terra. E quando você sabe disso e você abre espaço na sua vida para isso, você pode ter certeza que os seus caminhos vão fluir nessa direção e você vai se sentir mais saudável. É como se você estivesse fazendo uma profilaxia, uma prevenção das doenças espirituais, das doenças mentais, das doenças psicológicas. Tá bom? Então, eu já acredito nisso há algum tempo, tá? Já construí essa ideia há algum tempo,
Mas eu nunca tinha parado ainda para eu mesmo entender qual é a luz solar de cada signo. Então, esse fim de semana eu fiz isso. Falei, eu vou fazer essa live, eu já estou querendo fazer isso há algum tempo. Então, eu vou construir uma visão da luz solar de cada signo. Tá? E é uma visão simples e objetiva, porque ela é sucinta mesmo. Ela só bota uma seta, ó, a direção é essa. E acabou. Como você vai percorrer essa direção, aí já é uma questão do seu próprio livre-arbítrio. Então, nesse fim de semana, eu sentei e fiz isso. Eu falei, então, vou compartilhar isso com o pessoal, porque eu acho que isso é uma coisa legal, acho que isso pode ser útil. Então, vamos lá. Então, é a luz do seu signo solar, tá? Que é aquele signo que você nasceu. Ah, eu nasci no signo tal. Esse é o seu signo solar, tá bom? Para ninguém ter dúvida do que eu estou falando. Então, quem nasceu... Eu escrevi aqui uma frasezinha para cada signo. Quem nasceu em Áries, abrir portas, liderar movimentos revolucionários. A pessoa que nasceu em Áries, ela tem essa missão, né, de abrir novos caminhos, de criar novas opções, de fazer com que as pessoas possam ter novas perspectivas de realização, né, de trabalho, de tarefa. A pessoa de Áries, ela vem isso, ela vem começar algo novo. Tanto é que na fábula do Zodíaco, a pessoa, né, a entidade que Deus mandou para começar toda a obra da criação foi a pessoa de Áries. E não é à toa que ela é o primeiro signo do Zodíaco. Então a missão de Áries é começar. Se você é um ariano, comece. Eu tenho uma paciente que é de Áries, mas ela é uma Áries que se tornou adoentada mesmo. Ela não consegue encontrar o caminho dela de se expandir, né? de viver essa abertura de portas. Então é uma Áries que está contida, que está reprimida. Se você é do signo de Áries, você tem que abrir caminhos, você tem que ser ousado, você tem que mostrar para a pessoa. É como os bandeirantes, né? O que os bandeirantes fazem? Os bandeirantes vão na frente, no meio da selva, abrindo caminhos para que os outros venham atrás dele. É isso que a pessoa de Áries faz. Se você é de Áries, está com alguma ideia de começar e fazer alguma coisa, claro, avalia, analisa, né? Mas faça, porque essa é a sua função. Tá? A pessoa de Touro, eu vou ter que correr para dar tempo. A pessoa de Touro, cuidar, conservar para que fique belo. Essa é a sua função. Se você nasceu em Touro, você precisa cuidar do mundo, cuidar das pessoas que estão à sua volta, cuidar do mundo à sua volta, para que esse mundo fique mais belo. Essa é a função da pessoa de Touro. Né? Essa é a função da pessoa que vem, que tem essa persistência, que tem esse senso estético. Flora, você está falando que você é de Áries, mas eu converso sobre isso com você depois, tá? Porque aquilo que eu falei, a gente precisa, às vezes, superar algumas limitações para viver a nossa plenitude. E se a gente não supera, a gente não se realiza dentro da nossa proposta de vida. Tá? Então eu vou preferir não comentar aqui o seu lado ariano, mas a gente conversa em outro momento, a gente conversa sobre isso. Então voltando ao Touro, né? Então o Touro, ele vem para cuidar. O Touro, ele gosta do belo, do bonito, do gostoso, né? Ele gosta das coisas bem feitas, bem cuidadas, ele gosta de cuidar da vida. Então essa é a função. Se você é de Touro, cuide das pessoas. A gente pode dizer, quem é melhor? É o religioso que está lá na igreja orando, ou é o taurino que está no mundo ali cuidando, sei lá, do jardim dele, cuidando da rua onde ele mora, ou cuidando, sei lá, de algum patrimônio público? Quem é melhor? Não sei. Porque se o taurino estiver cumprindo a missão dele ali, naquele mundo, ele está realmente dando sentido à sua própria existência. E às vezes o outro religioso que está lá na igreja está lá só por medo. Medo de não ser castigado, medo de não ir para o inferno, mas não está sendo produtivo. Ele não está ocupando o papel dele na dinâmica da vida. Então provavelmente ele vai estar muito mais infeliz. Gêmeos, né? Gêmeos veio comunicar e ensinar.
vem ensinar, trocar informações. Gêmeos precisa falar. Gêmeos precisa trocar informação com as pessoas. Gêmeos é o professorzinho. Quando eu digo professorzinho, é porque o geminiano, ele não é o professor da universidade. É o professor que vai ensinar coisas básicas para as pessoas, que vai ajudar as pessoas com informações úteis para o dia a dia delas. Então ele precisa viver isso. Eu não quero dizer que ele vai ter que ser um professor graduado no magistério, mas ele vai ter muitas funções de professor. Ele pode trocar informações, ele pode ser um jornalista que ajude uma comunidade, ele pode trocar informações, pode dar aulas em alguma ONG, alguma coisa que ele possa ensinar, ele pode montar uma página na internet que ele possa compartilhar informações úteis para as pessoas. Então, a pessoa de Gêmeos ela vai trocar informações. Câncer, né? Quem tem o Sol em Câncer, Câncer é a mãe que cuida. Pode ser homem, vai continuar sendo a mãe que cuida. Tá? O fato de você ser de Câncer e a sua luz ser representada, no meu entendimento, tá? Pela figura da mãe que cuida, não significa que o homem não possa ser essa mãe. Tem muitos homens aí com aspectos muito maternais. Então isso não é problema nenhum. Ainda mais se for um canceriano. Então o Câncer é a mãe que cuida. O Câncer é a mãe que nutre. E quando eu digo nutre, não é especificamente que dá comida, mas que nutre de energia, que nutre de afeto, que nutre de emoção. O canceriano ele precisa cuidar, geralmente das pessoas mais próximas dele, né? Da família, daquelas pessoas que estão ao redor dele. Ele vem muito com uma função familiar. Então ele precisa nutrir, tá? Alimentar e cuidar dessas pessoas. A pessoa de Leão, né? Ela veio liderar para cuidar socialmente. Essas aí são as frases que eu escrevi de cada signo, tá? Vejam que tem uma diferença do Câncer. O Câncer ele veio para cuidar um grupo familiar, né? Ele veio ali, ele é a mãe que fica ali cuidando, alimentando, nutrindo emocionalmente. Essa é a função, é o mérito dessa pessoa. O Leão não, o Leão ele veio para liderar, mas para cuidar socialmente, né? Cuidar de muitas pessoas, cuidar de um ambiente de trabalho, cuidar de uma comunidade, ser um líder político, por exemplo. Ele veio para cuidar, mas cuidar assim numa escala maior. Eu sempre digo que o leão é o monarca, é aquele rei que veio e que ama os seus súditos. Então ele quer o melhor para os súditos dele, e ele vai fazer o melhor que ele possa para os seus súditos. Então ele precisa viver isso, ele precisa usar desse poder que ele tem. Lembrem que eu estou falando para vocês daquilo que eu considero a luz essencial de cada signo solar, aonde que cada signo solar tem que brilhar, tá? É claro que cada signo desse tem múltiplas facetas que eu não estou entrando aqui no mérito. O que tentei colocar aqui é que cada signo que está no Sol, né, que está influenciando o seu Sol, que ele tem uma missão que é muito específica dele, que essa missão precisa ser vivida. A pessoa de Virgem veio para consertar e aperfeiçoar o mundo. Sem dúvida. A pessoa de Virgem vai consertar o que está errado. Então ela vai botar ordem. E tudo bem. Só tem que tomar cuidado para não se tornar obsessiva, tá? Porque às vezes o virginiano se torna. Mas a pessoa de Virgem, ela veio para cuidar mesmo, para consertar aquilo que está errado, para botar ordem, para catalogar, para posicionar no lugar certo. Enfim, para fazer com que a coisa tenha funcionalidade. Né? Dizem na fábula astrológica que quando Deus viu que o mundo estava dando errado, ele falou, o que eu vou fazer? Virgem se levantou e falou assim, deixa que eu vou lá consertar tudo. E aí Deus falou, então vai lá consertar. Então o virginiano veio para isso, ele veio para consertar. Então, claro, você tem que tomar cuidado para não ser crítico demais, tá bom? Mas se você percebe que você pode fazer alguma coisa para melhorar, para consertar alguma coisa, faça, porque essa é a sua função. Não se esconda dela. A pessoa de Libra, Libra tem muito a ver com a justiça, né? Então a pessoa de Libra ela veio servir para fazer a justiça. Olha, cada frase dessa que eu escrevi tem um sentido muito próprio, tá bom?
Cada palavra tem um sentido próprio. A pessoa de Libra, ela veio servir para fazer justiça e para ligar as pessoas. A pessoa que tem um Sol em Libra, o signo de Libra, é o primeiro signo comunitário do zodíaco. Tá? Nós temos os 6 signos individuais, que são os 6 signos do hemisfério sul, e quando entra no hemisfério norte, são os signos coletivos. O primeiro é Libra. Então a pessoa de Libra, ela tem uma tendência natural de servir, mas ela quer servir para fazer justiça, para tudo estar bem corretinho. E ela se preocupa em ligar as pessoas. Para ela é importante ela ligar. Ela faz essa conexão, né? Ela aproxima as pessoas, porque para isso faz sentido para ela. Então, isso ela aproxima. É diferente do geminiano, porque o geminiano, apesar de ser um pouquinho parecido nesse sentido com a pessoa de Libra, mas o geminiano ele passa informação para as pessoas individualmente. A pessoa de Libra não. A pessoa de Libra ela está ali também para servir de alguma forma, né? Mas com um foco muito grande de que tudo seja muito justo, mas para juntar essas pessoas, para que essas pessoas se aproximem, para que haja um ponto de tangenciamento entre essas pessoas. A pessoa de Libra ela vai fazer muito. Aliás, as pessoas de Libra são grandes diplomatas, né? São consideradas grandes diplomatas, justamente por causa disso, porque elas primam por ideias justas, primam por aproximar as pessoas, e elas têm um grande sentimento de serviço. Então essa é uma função que o libriano precisa viver e que vai trazer realização pessoal para ele. O escorpião, né, que a Malu falou aí, né? Aí no caso agora estou falando do Sol, da missão do Sol. O escorpião ele é um guerreiro espiritual. Ele em algum sentido, ele é muito parecido com a pessoa de peixes, só que o peixes ele é mais compassivo. O escorpião não, o escorpião é um guerreiro espiritual. Eu escrevi aqui, é um guerreiro espiritual que veio transformar o ser humano. O escorpião que não é bem resolvido, ele bota o dedo na ferida do outro e machuca. Tá? Mas o escorpião que percebeu a sua função de guerreiro espiritual, ele vai olhar para a ferida do outro, ele vai ver essa ferida como ninguém vê mais, porque ele consegue enxergar em profundidade, e ele vai ajudar essa pessoa a se curar, a transformar aquilo que ela precisa transformar. Então, ele vai fazer isso com muita energia, diferente do pisciano. Que o pisciano, apesar de ter um pouco esse aspecto, que o pisciano tem muita compaixão, mas o pisciano é mais contemplativo. A pessoa de escorpião não, ela precisa agir. Os profissionais de escorpião são os psicólogos, os psicanalistas, os terapeutas de vidas passadas, são os astrólogos, são as pessoas de escorpião têm muita vocação nessa área. Em todas as áreas do conhecimento humano, do conhecimento do psiquismo, da profundidade do psiquismo, do aprofundamento do psiquismo, mas com essa característica de guerreiro, ele tem muita energia. Então, como ele é um guerreiro, ele precisa tomar cuidado. Ele precisa tomar cuidado porque senão ele pode ferir, ele pode machucar. Ele faz isso. Então, ele precisa ser um escorpião. Eu gosto de dizer muito que o ideal é ser um escorpião evangelizado, porque ele fica mais temperado, né? Ele tempera mais o veneno dele, porque o veneno que mata é o mesmo veneno que cura na homeopatia. Né? Eu tive um problema aí de coração um tempo atrás, tomei veneno de cobra durante muito tempo e me fez muito bem. Mas se uma cobra der uma picada em você ou em mim, eu vou morrer. Né? Então o mesmo veneno que mata é o mesmo veneno que cura. Depende da dose, depende do tom, né? Depende da energia que você bota. Então a pessoa de escorpião ela tem esse poder, mas ela precisa viver isso, ela precisa viver essa força de transformação que ela tem. Vamos lá que eu estou quase acabando. A pessoa de Sagitário, o sagitariano é um profeta. Tá? Então o sagitariano ele veio conhecer muito para profetizar. Parece um pouco com a pessoa de Gêmeos também, tá bom? Por quê? Porque a pessoa de Gêmeos, ela veio, é o professorzinho no bom sentido, não é no sentido pejorativo não, mas que veio para ensinar as coisas básicas. O sagitariano não. O sagitariano ele veio para conhecer profundamente, estudar as teorias, estudar filosofia, sociologia,
A Malu tá rindo, né? Escorpião evangelizado. É isso aí, Malu. O escorpião tem que ser evangelizado, senão ele vira um problema. Sai matando todo mundo. Mas vamos lá, vamos voltar para o Sagitário aqui. Então, o Sagitário, ele veio para conhecer muito. Ele veio para estudar filosofia, sociologia, psicologia, para estudar advocacia, para estudar as leis. O sagitariano ele veio para estudar muito, né? Mas justamente para profetizar. Como ele entende muito, como ele entende a história, como ele entende como que o ser humano construiu o seu pensamento, ele consegue olhar lá na frente, que é uma característica do sagitariano, né? Quem conhece o símbolo do Sagitário é aquele homem, meio homem, meio cavalo, com a flecha. Então ele joga a flecha vai cair lá longe. Então o sagitariano ele consegue olhar lá longe. Por que ele consegue olhar lá longe? Porque ele tem uma forte base de conhecimento no presente. Então essa é a função da pessoa de Sagitário, que tem o Sol em Sagitário. Estude, vai fazer mestrado, vai fazer pós-graduação, vai fazer doutorado, vai fazer pós-doutorado, vai viajar para o exterior para estudar novas culturas, porque essa é a sua função. Aprender muito para profetizar, para ajudar as pessoas a prever o que vai acontecer lá na frente, para as pessoas começarem a se prepararem para o futuro, para as pessoas começarem a cuidar melhor do seu presente, quando elas percebem aonde esse presente vai levá-las no futuro. O sagitariano consegue ver isso com muita clareza. Então essa é muito a função do Sagitário. Uma função muito intelectual do Sagitário, muito intelectual. Ainda que o Sagitário tenha aspectos físicos muito fortes, né? O Sagitário é um atleta por natureza. Mas ele tem essa função muito intelectual. Então vamos lá, quem está quase acabando, faltam 3. O Capricórnio, né? O Capricórnio é o pai, né? Capricórnio, casa 10, lá em cima, meio do céu. O Capricórnio é o pai que deseja o progresso material dos seus filhos. É parecido um pouco com o touro, são 2 signos de terra. O touro, ele veio para cuidar das coisas ali ao redor dele, da casa, dos amigos, da vizinhança, do bairro. O Capricórnio não, o Capricórnio veio para criar grandes movimentos em que ele cuida do mundo, em que ele cuida e que ele promove o progresso material das pessoas. O capricorniano ele pode ter negócios, ele pode abrir uma firma, mas ele tem que fazer isso pensando no bem comum, né? Pensando em que os funcionários dele sejam felizes, sejam bem remunerados, compartilhem do sucesso dele. Essa é a função do capricorniano, promover progresso social. Né? Mas um progresso, não, vejam bem, não é espiritual, psicológico, filosófico, não. É promover progresso social, material mesmo. Né? O capricorniano, a gente diz que é aquela cabrazinha que vai subindo a montanha e aos pouquinhos ela vai chegando lá em cima. Tá? Então o capricorniano precisa fazer isso. Meu filho é capricórnio, já disse para ele, ó, você veio para ter sucesso profissional. Você veio para isso, muito provavelmente. O Capricórnio ele veio geralmente para ter sucesso profissional, né? Salvo aí as questões aí que possam ser levadas em consideração. Mas ele veio muito para ter sucesso. Agora, a missão dele é que esse sucesso profissional dele possa gerar frutos para o mundo onde ele vive. Tá? Então ele precisa disso. A pessoa de Aquário, que tem o Sol em Aquário, ela precisa estar no grupo. A pessoa de Aquário, eu gosto muito de dizer que é o subversivo, no bom sentido. A pessoa de Aquário precisa estar no grupo para romper com as ideias tradicionais. Ela veio fazer as pessoas quebrarem com aqueles padrões rígidos e repensar o mundo. Então o sagitariano ele vai mergulhar no grupo, ele precisa estar ali numa ONG, numa instituição, num movimento social, mas ele não vai seguir que nem um cordeirinho ali não, ele vai criar um rebuliço ali. Porque ele vai fazer as pessoas pensarem, ele vai fazer as pessoas mudarem de ideia. Né? A Maria Lúcia está falando que o Capricórnio, né? Você está falando do Capricórnio, né, Maria Lúcia? Carrega o mundo nas costas. Capricórnio não é mole, não, é forte pra caramba. Mas se cansa também, tá? Tem que tomar cuidado. Mas voltando aqui pro Aquário. Porque eu vi agora a Maria Lúcia, mas acho que ela deve estar falando do Capricórnio, né? Do Capricórnio, carrega o mundo nas costas. Com certeza. Mas ele tem que fazer isso com alegria, né? Como? Promovendo o progresso das pessoas ao redor dele, tá bom?
Então, voltando para o aquário. Então, o aquário precisa estar no grupo, mas ele vai estar no grupo para subverter a ordem, no bom sentido. Não é que ele vai criar anarquia no grupo, não. Ele vai fazer com que o grupo repense os seus padrões, repense as suas ideias, repense os seus objetivos. A pessoa de aquário faz tudo isso. Ela não consegue seguir um pensamento tradicionalista, ela não consegue seguir um pensamento conservador, ela vai se inserir no grupo para transformar o grupo. Então, se você é de aquário, entra num grupo, participa de algum movimento e dê sua opinião. Fale o que você está pensando. Você vai criar rebuliço, você vai se sentir sozinho muitas vezes, mas essa é a sua função. E para a gente terminar, já está faltando 2 minutos aqui, as pessoas de peixes, né? Que é aquilo que eu falei do pisciano, né? O pisciano, ele faz a conexão direta com o divino, né? Então, o pisciano, ele veio viver a sua espiritualidade para salvar as almas. O pisciano é o mestre, o pisciano é o Messias, o pisciano é aquele que veio realmente para dizer assim, como Jesus, né? Jesus inaugurou a era de peixes. Jesus inaugurou a era de peixes, né? Dentro do mapa astrológico, se Jesus tivesse nascido mesmo 25 de dezembro, ele seria Capricórnio, né? Mas claro que não nasceu, é uma data simbólica, tá? Mas Jesus, ele inaugura a era de peixes. Então, a figura de Jesus é uma figura muito pisciana. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, foi o que ele disse. Então, essa é a figura do peixe. O peixe, ele precisa viver a espiritualidade para salvar almas. E tem uma colocação de um astrólogo, que agora eu não me lembro quem foi, que eu acho muito interessante, que ele diz assim, que a pessoa de peixes, ele veio salvar os náufragos da vida, porque ele mesmo se sente um náufrago. Porque a pessoa de peixe é tão espiritualizada que ela não consegue se sentir inserida nesse mundo, tá? Ela tem bastante dificuldade. A cabeça dela está numa transcendência diferente dessa materialidade. Então ela se sente meio náufraga. Então, como ela se sente meio náufraga, ela consegue se identificar, ter muita compaixão pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que estão perdidas, pelas pessoas que são viciosas, pelas pessoas que estão com doenças mentais, porque ela percebe, ela consegue se identificar muito com essa sensação. Então, a pessoa de peixes precisa viver a espiritualidade dela justamente para ajudar a salvar as suas almas. Isso vai ficar gravado, tá bom? Vai ficar aí no Instagram. Depois eu vou passar também pro YouTube aí no final da semana. Quem quiser ver de novo, tá bom? Porque a gente falou muito rápido, principalmente agora no final. Não deu para ficar respondendo muito, mas a gente falou bem rápido. Mas quem gostou, compartilha aí com outras pessoas, para as pessoas verem. A intenção, como eu digo sempre, é ser útil. Tá bom? 10 horas, né? 10 horas e 1 minuto, já mais do que esgotando o tempo. Vamos encerrar por aqui. Semana que vem a gente volta aí com uma outra abordagem. Acho que semana que vem eu vou falar de nostalgia. E até falar hoje, mas como eu tive essa... Eu lidei com essa questão aí no fim de semana, resolvi escrever essas frases dos signos, eu falei, vou compartilhar com as pessoas. E semana que vem acho que eu vou falar da nostalgia. Se não surgir nenhuma coisa diferente, eu provavelmente vou falar de nostalgia, tá bom? Uma boa semana para todos, gratidão aí por vocês estarem aqui comigo. E vamos em frente aí que temos aí muito trabalho para fazer, esse mundo espera por nós. Que cada um de vocês aí no seu signo consiga aí cumprir o seu papel. Vamos embora. Eu tô aqui cumprindo o meu como escorpião. Abraço para vocês. Tchau.